Texto expositivo explicativo. Oralidade. Vamos conversar sobre o meio ambiente. Cada um começa por listar no seu caderno pelo menos 10 palavras que conheça e que acha que estejam relacionadas com o meio ambiente. Verifique que palavras colocou e complete a sua lista com as de um colega. Converse durante 10 minutos com o seu colega sobre o meio ambiente. Digam, por exemplo, o que entendem sobre o tema, que aspectos são importantes quando se fala do meio ambiente, o que prejudica ou beneficia o meio ambiente. Texto. Poluição. A poluição ambiental é qualquer atividade acidental ou intencional capaz de causar danos ao meio ambiente com consequências negativas para os seres vivos. A poluição ambiental vem acontecendo ao longo dos tempos, mas acentuou-se com a industrialização e a urbanização. É o resultado do excesso da libertação de poluentes, agentes causadores da poluição, matérias ou energia. Atualmente, é considerada um grave problema. Existem várias formas de poluição ambiental, dependendo dos poluentes e do lugar onde estes se depositam. Evitar o desperdício, reutilizar ou usar materiais biodegradáveis, diminuir a acumulação de lixo, utilizar equipamento de segurança em algumas profissões de risco, auriculares para redução do efeito da poluição sonora, fazer a manutenção regular dos carros para reduzir a emissão de gases nocivos, sempre que possível, usar transporte público, deslocar-se de bicicleta ou caminhar, separar o lixo e deitar o lixo eletrônico e químico em locais apropriados, tratar as águas residuais antes de as lançar para o meio ambiente, elaborar e apoiar políticas que enfrentam os problemas ambientais. Compreensão do texto. Exercícios. Depois de ler o texto, responda ao questionário. 1. Qual a diferença entre poluentes e poluição? 2. A poluição ambiental é algo novo na história da humanidade. Concorda com a afirmação? Por quê? 3. Segundo o texto, que tipos de poluição existem? 4. Qual das formas de poluição é a mais perigosa? Por quê? 5. Do ponto de vista da saúde física e mental, qual é a poluição que mais prejudica o ser humano? Em que medida? 6. Assinale as afirmações corretas. A poluição atingiu proporções tais que não é possível salvar o ambiente. A poluição só existe se depositarem produtos biodegradáveis nas lixeiras. O uso excessivo de diferentes artigos não degradáveis pode degenerar o meio ambiente. A reciclagem acelera a degradação ambiental. A poluição térmica é pouco referida, por isso tem menos efeitos no meio ambiente. Os solos também sofrem o efeito de poluentes diversos. 7. Diferentemente do que se pensa, o ruído também pode originar problemas de saúde. Que sintomas são referidos no texto a este respeito? Vocabulário. Exercícios.
1. Complete os espaços usando palavras da mesma área semântica relacionadas com o meio ambiente, mudanças climáticas e aquecimento global. 2. Veja as palavras poluente e permanente que aparecem no texto. Se pensarmos no seu significado, podemos defini-las como segue: poluente, que polui; permanente, que permanece. Em ambos os casos, formam-se adjetivos a partir de um verbo, sendo fácil deduzir o seu significado se conhecermos o verbo. Neste tipo de adjetivo, junta-se o sufixo ente, ante ou inte ao radical do verbo. Com base neste raciocínio, A. Defina os seguintes conceitos: diluente, influente, proveniente, dançar. Diferente, contribuinte, requerente, gritante. Pedinte, excedente, intrigante, irritante. B. Forme palavras juntando os sufixos ente, inte ou ante aos verbos combater, contagiar, ouvir, impressionar, intrigar. Remeter, requerer, desgastar, mudar, sufocar. Constituir, sufocar, seguir, existir, repetir. C. Procure expressões ligadas ao meio ambiente e use-as para preencher o jogo de palavras que segue. Pode consultar a lista que fez inicialmente com o seu colega. Verifique se todas as palavras que indicou no exercício inicial estão no texto. Se não estão, certifique-se que se relacionam com o meio ambiente consultando um dicionário ou uns colegas. Se não for o caso, elimine-as da sua lista. Com um colega, comparem as vossas listas com o texto. Oralidade. Exercícios. 1. Prepare-se para ver um vídeo que tem a ver com o aquecimento global. Comecemos por fazer alguns exercícios que nos ajudarão a captar a informação disponibilizada através do vídeo. 2. Assinale a lápis o que, na sua opinião, pode causar o aquecimento global. 3. Fale durante 10 minutos com o seu colega sobre desastres naturais que teve ocasião de acompanhar, seja vivenciando-os, seja através de meios de comunicação. Eram causados pelo homem ou tinham uma causa natural? 4. Veja o vídeo Aquecimento Global. 5. Do que viu, o que mais o impressionou? Por quê? Troque impressões com um dos seus colegas. 6. O vídeo contribuiu para ampliar o seu vocabulário? Que palavras agregou à sua lista de termos relacionados com o meio ambiente? Gênero textual. Este tipo de texto serve para apresentar e explicar um objeto, assunto, fato ou situação, descrevendo e enumerando características, destacando razões do fenômeno. Esse processo deve permitir que o leitor identifique claramente o tema central do texto, recorrendo a uma linguagem clara e concisa, abrangente e capaz de ser compreendida por diferentes tipos de pessoas. Características. A. Enunciados de exposição. Sequência de informações com o fim de fazer saber. Uso predominante da terceira pessoa. Não apresenta marcas gramaticais da primeira pessoa, eu, nem em segunda pessoa, tu, você, o senhor, a senhora. Uso do presente genérico, costumam, distribuem,
mostra, realizam-se, é, e do pretérito perfeito do indicativo, deu, distribuíram, mostraram, realizaram-se, forçou. Recurso à forma passiva. Exemplos: considera-se, é considerado, diz-se, tem-se dito, decidiu-se, foi decidido, ganha-se mais com, foram obtidas mais informações, obteve-se mais informações, transferem-se, são transferidas. Em caso de necessidade de enunciados descritivos numa perspectiva histórica, recorre-se ao pretérito perfeito simples. Deu, distribuíram, mostraram, realizaram-se, forçou. O composto tem dado, tem distribuído, tem mostrado, tem se realizado, tem sido forçado. O pretérito imperfeito dava, distribuíam, mostravam, realizavam-se, dizia. Do indicativo. B. Enunciados de explicação. Tem por fim fazer compreender o que se pretende transmitir. Recurso a detalhes visando facilitar a compreensão do fenômeno. Comparações e reformulações perifrásticas como à semelhança de, tal como, etc. Asserções afirmativas ou negativas. C. Organizadores de discurso. Anunciando o que vai ser dito através de fórmulas de imperativo. Observemos, analisemos, vejamos, consideremos, note-se, confronte-se, etc. Pronomes: isto, esse, este. Conectores discursivos diversos. Exemplos: primeiro, segundo, agora, finalmente, significa isto que, por outras palavras, ou melhor, ou seja, em resumo, em suma, etc. Títulos, subtítulos, numerações, quando o texto é escrito, dados por nominalizações. Exemplos: entrega de entregar, consideração de considerar, acompanhamento de acompanhar, recusa de recusar, mudança de mudar, etc. Sublinhados, itálico, negrito, quando o texto é escrito. Resumos do que se disse. Estes permitem que o enunciador comente o desenrolar dos acontecimentos. É importante destacar que uma boa exposição, escrita ou oral, exige um bom domínio do tema, pelo que se deve estudar e ler bem sobre o tema a apresentar em profundidade, para se poder estruturar convenientemente os elementos expositivos e explicativos do texto e apresentá-los com propriedade, seja oralmente, seja na forma escrita. Este domínio é essencial quando se faz uma exposição oral, pois dá a segurança necessária para falar melhor e com segurança ante um público desconhecido e vasto. Produção escrita. Escreva um texto expositivo explicativo sobre queimadas descontroladas, seguindo o plano que lhe é fornecido. Pode não usar todos os elementos indicados em cada seção. Pode e deve consultar outros textos. Queimadas descontroladas. Definição, causas. Faíscas de trovoadas, limpeza de campos agrícolas, abertura de caminhos, caça, controlo de pragas, produção de carvão, conflitos sociais, negligência. Consequências: destruição de infraestruturas, perda de vidas humanas e animais, alteração e destruição de ecossistemas, perda ou redução do habitat das espécies bravias, perda do valor estético da paisagem, degradação dos solos, mudanças no clima e microclima da zona, prevenção das queimadas descontroladas,
identificação da área que se pretende queimar, abertura de caminhos numa largura de pelo menos 4, 6 metros ou mais, dependendo da altura da vegetação à volta de toda a área que se deseja queimar. Ateamento do fogo contra a direção do vento. Vigilância permanente. Vantagens das queimadas: modificação da reação do solo, alteração das condições físicas do solo, luta contra infestantes. Difficile,